Olá, estudantes da Rede Municipal do Paulista, tudo bem com vocês? Preparados para a nossa grande aula de hoje? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de Geografia para as turmas do 4º e 5º anos. E o tema da nossa aula de hoje é o território brasileiro. Vamos conhecer um pouco sobre o nosso território brasileiro, como ele foi dividido, com quem faz fronteiras, entre outras informações, tá bom? Mas antes disso, vocês já sabem, vamos ver o nosso último desafio? Na nossa última aula de Geografia, a gente estudou um pouco sobre gráficos. Conhecemos os tipos de gráficos que existem, aprendemos também a ler um pouco das informações que os gráficos trazem. E eu trouxe este gráfico para você, que falava sobre região, e eu queria saber qual era a região que trazia o maior número com relação à coleta seletiva de lixo sólido. E aqui nós temos representado por cores, né, nossas 5 regiões, e você deveria informar qual é a região que tem esse maior número. E a resposta é muito fácil, né, gente? Qual é a cor que está mais em evidência? A cor verde. E a cor verde está representando qual região? Região Sudeste. Essa é a resposta correta do nosso desafio da última aula de Geografia, tá bom? E lembre-se, sempre que você for observar um mapa e um gráfico, fique atento à legenda, porque na legenda eu vou encontrar o significado das cores, o significado dos símbolos também, tá certo? Vamos para a nossa aula de hoje, né? Vamos conhecer um pouco do território brasileiro, do nosso país. Vamos aprender algumas informações geográficas sobre ele, tá? O Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Fica apenas atrás da Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. Então, ó, nosso país está aí na 5ª colocação entre o maior país do mundo em extensão. E é engraçado que se você observar o mapa mundi, realmente o Brasil, ele vai representar uma grande parte da América do Sul. Tanto é que na nossa última aula de História, quando a gente conversou um pouco sobre o Catar, que é o país que está sediando a Copa, o tamanho do Catar é metade do estado de Sergipe aqui do Brasil, para você ter ideia de quanto o Brasil é bem grande. E olha só, nosso país é dividido em 27 unidades da federação, sendo 26 estados e temos o Distrito Federal. Ao todo, o Brasil possui 5.568 municípios, mais o Distrito Federal e o Distrito Insular de Fernando de Noronha. Aqui nesse mapa que eu trouxe, nós temos aí todos os estados, né, com suas bandeiras. Não temos aí a presença de Fernando de Noronha porque ele fica mais afastado, né, é um arquipélago de Fernando de Noronha, mas pertence ao nosso país, tá bom? Olhando daí, você consegue encontrar o nosso estado, o estado de Pernambuco? Dá uma observada. Pernambuco fica bem na região do litoral, ó, bem nessa parte de cá. E eu posso encontrar a bandeira de Pernambuco, né? Lembra, é uma bandeira que tem azul em cima, tem o branco, tem um arco-íris. Fica bem ali, pertinho da Paraíba, na região Nordeste, tá? Agora vamos ver um pouco da extensão territorial do Brasil. Já nesse mapa que você está vendo, eu tenho um pedacinho maior da América do Sul, tá? Nesse mapa anterior, tenho só o Brasil. Já aqui eu tenho os países que fazem fronteira com o Brasil. O Brasil é um país extenso e é considerado de dimensões continentais. E esse é um dos fatores que faz apresentar 4 fusos horários. Então, não temos o mesmo horário em todos os lugares do Brasil. Temos 4 fusos horários, tá? Agora, dá uma observada, ó. Brasil, vizinhos dele, nós vamos ter Uruguai, Paraguai,
Vamos ter Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, entre outros países. Já nesse mapa de agora, a gente consegue observar Fernando de Noronha aí na ilha, tá? Então, nosso país, ele é o maior que faz parte da América do Sul, bastante grande, né? Dá pra gente juntar diversos outros países e colocar dentro do Brasil, que ainda assim sobraria um espaço. Mas, onde está o Brasil? Estou falando aqui de Brasil, que é grande, que tem muitos estados, que tem muitos municípios, mas onde está o Brasil? A maior parte do território brasileiro está no hemisfério sul, ou meridional, isto é, ao sul da linha do Equador e totalmente localizado no hemisfério oeste ou ocidental, ao oeste do meridiano de Greenwich. Então, observando esse mapa mundi, temos aí com uma cor diferente o nosso país, o Brasil. Ele fica bem nessa localização aí. Sobre esses hemisférios, futuramente você vai aprender um pouco mais sobre ele com mais detalhe, tá? O que eu quero que você aprenda nessa aula de hoje é justamente onde fica o Brasil e algumas informações sobre ele, certo? Agora eu tenho algumas características do nosso território. Como a gente viu, né, ele tem a localização aí que depende de alguns hemisférios e isso faz com que ele tenha a maior rede fluvial do planeta e alguns aspectos geográficos diferentes também. Por exemplo, no relevo. O relevo do Brasil, vamos ter basicamente planaltos, planícies e depressões. Já sobre o clima, predomina o clima quente e úmido. E vamos ter aí algumas divisões em tropical, subtropical, semiárido e equatorial. São os tipos de clima que a gente vai ter com maior intensidade aqui no nosso país. E sobre a vegetação. Originalmente nós somos formados pela floresta amazônica, mas temos também Mata Atlântica, Mata dos Pinhais, Cerrado, Caatinga, Campos, Complexo de Pantanal e a vegetação litorânea, cada uma com suas características, com suas árvores típicas de cada uma delas, frutos que vamos ter em algumas regiões, enquanto em outras regiões não vamos ter, tá bom? E sobre a hidrografia, vamos ter 12 regiões hidrográficas, sendo a bacia amazônica a maior delas, tá bom? Agora vamos entender um pouco sobre a divisão geográfica. Em outras aulas, a gente já comentou um pouco sobre isso, né? Aqui está o nosso país, dividido em 5 regiões. Então, dá uma analisada, ó. Na cor verde, temos a região norte. Na cor azul, região nordeste, que é a região que a gente vive aqui no país. De amarelo, a região centro-oeste. Vermelho, região sudeste. E de laranja, a região sul. Cada região com a sua cultura, com o seu sotaque, que é diferente também, a forma de se alimentar, a forma de se vestir também. Porque, por exemplo, nessa parte azul, que é o nordeste, aqui nós temos um clima bastante quente. Já na região sul, na cor laranja, já vai ser um local mais frio, tá bem? Então, temos essas regiões, cada região é composta por diversos estados e que também vai ter a sua cultura, vai ter a sua formação. Por falar em formação, como é que se deu essa formação territorial do Brasil? Como é que foi feito esse mapa, essa estrutura? Bem, a gente vai falar um pouquinho de história nessa aula de geografia, né? Para começar, temos ali o Tratado de Tordesilhas. Bem antigamente aqui no Brasil, viviam apenas os indígenas, né? E aí os portugueses vieram, os europeus vieram, colonizaram as terras e com a intenção de fazer com que prosperasse, foram divididas em capitanias, né? Cada capitania tinha um dono e ele tinha que fazer prosperar essas terras.
mas não deu muito certo, né? A maioria delas não prosperou, a de Pernambuco conseguiu prosperar porque tinha a questão da plantação da cana-de-açúcar aqui. E em 1789 tiveram aí outras divisões de terras. Cada divisão, ela vai ser baseada mais na questão da plantação. Cana-de-açúcar, café, algodão, pois era isso que movimentava a economia do país. Porém, essas plantações só funcionavam em algumas regiões, porque o clima é diferente, né? As regiões, o solo, o relevo de cada região não é igual. E aí, com o passar do tempo, tivemos aí, quando a gente chega em 1943, é que a gente tem um formato mais parecido com o mapa atual do nosso país. E em 1990 é que a gente chega para essa parte de todos os estados compondo o nosso país, todas as subdivisões, inclusive do Distrito Federal, tá bom? Que ele foi criado para ser a capital do Brasil. Antes disso, tivemos outras capitais, porém, o Distrito Federal ele foi feito para ser a nossa capital. Agora vamos ver um pouquinho das fronteiras do Brasil, né? Quais são os países que são vizinhos do Brasil? Quando a gente fala de fronteira, algumas delas são fronteiras abertas, tá? Você consegue ir e vir sem tanta burocracia, porém, a maioria delas são fronteiras fechadas. Precisa-se de uma identificação para você chegar em um desses países. E lembrando que algumas regiões do Brasil vão ser bem perto de outros países, porque fronteira não significa que vai ter um muro. Às vezes é uma placa que mostra que aquele lugar está com limite, terminou o Brasil, começou a Bolívia, por exemplo. Às vezes é um rio, uma ponte, uma árvore. Então, algumas pessoas que moram aqui no Brasil têm facilidade de chegar em outro país que faz fronteira porque é perto, tá bom? Mas vamos ver. Nós vamos ter aí o Amapá, o nosso estado do Amapá, fazendo fronteira com a Guiana Francesa. O estado do Pará faz fronteira com Suriname. Roraima faz fronteira com esses outros países, mas também faz com a Venezuela, fica bem pertinho, tá? O Amazonas faz fronteira com a Colômbia e também com o Peru. A Acre vai fazer fronteira com o Peru, mas também faz com a Bolívia. E tem outros estados que também fazem fronteira com a Bolívia, tá? Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul também. Que faz fronteira com o Paraguai, juntamente com o Pará. E temos aí o Rio Grande do Sul, que é o que tem mais a proximidade desses países, porque faz fronteira com o Uruguai e com a Argentina. Ok? E um grande desafio que existe atualmente é a questão de pessoas que tentam chegar nesses países sem autorização, né, os imigrantes, e pessoas que também tentam entrar no Brasil sem uma documentação, sem uma identificação. Então sempre vai existir fiscalização para que tenha o controle. Como o Brasil é um país bastante grande, muitas vezes recebemos esses visitantes, mas os outros países, por serem bem menores, eles conseguem ter um controle maior. Então é bem limitado essa questão de viajar, de visitar. Precisa ter um passaporte, precisa ter um visto para poder entrar em determinados países, tá bem? Agora eu trouxe algumas curiosidades sobre o Brasil. A gente conversou um pouquinho sobre com quem o Brasil faz fronteira, sobre seus estados, sobre o seu clima. Foi um breve resumo, né? Porque o nosso país tem muita geografia e muita história para ser contada. Mas olha essas curiosidades que eu trouxe. A primeira é que o Pico da Neblina é o ponto mais alto do país. E ele fica localizado na Serra do Imeri, no Amazonas. E essa fotografia que eu trouxe é justamente do Pico da Neblina, tá? Ele é bastante alto, o ponto mais alto do país inteiro. Segunda curiosidade, o rio Amazonas é o maior rio do país e do mundo.
Então, nós temos essa riqueza da natureza aqui no nosso país. Não é só o maior do Brasil, é o maior do mundo inteiro, o Rio Amazonas. Outra curiosidade, Santa Cruz de Minas, em Minas Gerais, é o menor município do país. E o maior município é Altamira, no Pará. Então, olha só, temos aí o menor município, mas também temos um município grande. E se você observar os números, a quantidade de habitantes do menor estado que temos aqui para o maior município é bem grande, é bem diferente mesmo, né? Mais uma curiosidade, Sergipe é o menor estado do Brasil e o maior é o Amazonas. Então, lembra que no começo da aula eu falei para vocês que o Catar, que é onde está sendo realizada a Copa, ele é metade de Sergipe? Então, é metade do menor estado que a gente tem. Olha só que curioso, né? A gente tem aí no mundo diversos países e a grande maioria deles não são tão extensos assim. Não tem tanto espaço. Já o Brasil é um país muito grande, por isso que nós temos muita cultura também. Agora vamos para o nosso desafio de hoje. Veja bem, eu quero que você pesquise quantos habitantes existem no Brasil aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque a todo instante temos pessoas que estão nascendo e, infelizmente, pessoas que estão morrendo. Então, por isso que não vai existir um número exato. Sempre vamos ter números aproximados. Então, vou pedir que você faça essa pesquisa e tente encontrar esse número aproximado para a gente poder entender quantos habitantes tem no Brasil. E na nossa próxima aula de geografia eu vou trazer o resultado e vou fazer ainda mais. Eu vou trazer resultado de outros países para que você possa comparar. E a gente vai comparar a quantidade de habitantes que tem no Brasil com dos Estados Unidos, com da China, entre outros, né? Para a gente poder entender a dimensão enorme do nosso país, tá bom? Então hoje a gente conversou um pouquinho na nossa aula sobre as curiosidades do Brasil. Conversamos também sobre as fronteiras, os países que o nosso país tem fronteira. Entendemos um pouco que essa formação territorial nunca foi como é hoje, né? Foram crescendo com o passar do tempo, com as conquistas de terras que iam acontecendo. Lembramos que nosso país é dividido em regiões, 5 regiões. Também conhecemos um pouco da característica do clima, da vegetação, também do relevo do país. Entendemos onde ele fica, tá? Na América do Sul, no continente americano, é onde fica o nosso país. Tem até uma musiquinha que diz: e onde fica o Brasil? Ele está na América do Sul, no continente americano, cercado de oceanos. Temos vários oceanos aí que banham o nosso país. E entendemos também que o nosso país tem estados, tem os municípios, temos o Distrito Federal e também temos Fernando de Noronha, que faz parte sim do nosso país, tá bom? E você pode pesquisar um pouco mais para ter mais informações sobre o nosso país, porque existem muita coisa ainda que a gente pode estudar, muita coisa ainda para aprender, tá bom? Não esquece, na próxima aula, trazer para mim esse número aproximado de habitantes do Brasil, ok? Essa foi nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Te espero na nossa próxima aula. Um grande beijo e tchau, tchau!